Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 1º de outubro, nós queremos juntos iniciar um tríduo em honra de São Francisco de Assis. A nossa reflexão nesses 4 dias será em torno da espiritualidade desse santo que há 800 anos fala de maneira tão forte para o nosso mundo e que o Papa Francisco, que escolheu o seu nome para o seu ministério, tem nos recordado tanto que Francisco de Assis ensina-nos lições importantes para o nosso tempo. Quero iniciar com vocês esta reflexão rezando a oração do Papa João Paulo II. São João Paulo II esteve em Assis e por várias vezes falou-nos de Francisco de Assis. Numa oração no Monte Alverne, onde São Francisco recebeu os estigmas da paixão, Papa João Paulo II rezou assim: Ó São Francisco, estigmatizado do Monte Alverne, o mundo tem saudades de ti, qual imagem de Jesus crucificado. Tem necessidade do teu coração aberto para Deus e para o homem, dos teus pés descalços e feridos, das tuas mãos trespassadas e implorantes. Tem saudades da tua voz fraca, mas forte pelo poder do Evangelho. Ajuda, Francisco, os homens de hoje a reconhecerem o mal do pecado e a procurarem a sua purificação na penitência. Ajuda-os a libertarem-se das próprias estruturas do pecado que oprimem a sociedade de hoje. Reaviva na consciência dos governantes a urgência da paz nas nações e entre os povos. Infunde nos jovens o teu vigor de vida, capaz de contrastar as insídias das múltiplas culturas de morte. Aos ofendidos por toda espécie de maldade, comunica, Francisco, a tua alegria de saber perdoar. A todos os crucificados pelo sofrimento, pela fome e pela guerra, reabre as portas da esperança. Amém. O mundo tem saudade de ti, Francisco de Assis. Nós temos saudades do testemunho fraterno, amoroso de Francisco de Assis, como diz esta canção. Saudade só se tem do que é bom, diz o poeta na canção. Eu sinto no meu coração saudade de te ver cantar o amor, a fé também, percorrendo toda a terra, entoando paz e bem. Saudade de você, Francisco de Assis, irmão de todo irmão. O mundo tem saudade de você, Francisco de Assis, irmão de todo irmão. O Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, dedica vários parágrafos a falar de Francisco de Assis. Hoje quero refletir com vocês o parágrafo 10º da Laudato Si, que diz o seguinte: Não quero prosseguir esta encíclica sem invocar um modelo belo e motivador. Tomei o seu nome por guia e inspiração no momento da minha eleição para bispo de Roma. Acho que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados.
Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior. O Papa Francisco, então, neste parágrafo, vem recordar Francisco, aquele que o inspirou a ser o Papa Francisco, pelo cuidado com o que é frágil e por uma ecologia integral. Francisco foi o homem da sensibilidade, que cuidou dos mais frágeis, dos menores, mas também sonhou uma ecologia integral, um mundo onde todos vivam em harmonia, um mundo de irmãos e irmãs. Quando nós falamos de ecologia integral, nós estamos falando de toda a vida, essa rede que forma todas as manifestações de vida, desde a vida vegetal, a vida animal, nós seres humanos, todos formamos uma unidade. Essa ecologia integral fala do cuidado com a natureza, fala do cuidado com o pobre, fala do cuidado com a sociedade. Francisco é o padroeiro de todos que trabalham, estudam no campo da ecologia. E ele é muito amado, mesmo por quem não é cristão. Quantas pessoas de outras religiões, de outras denominações cristãs, têm um respeito profundo a Francisco de Assis. Francisco é lembrado pela atenção particular que ele deu a toda a criação, chamando a todos de irmãos e irmãs. Francisco nos fala de alegria, de dedicação generosa, de coração universal. Que nós possamos, como Francisco, viver a simplicidade, a harmonia com Deus, a harmonia com os outros, com todos, com a natureza, uma harmonia que nasce dentro da gente mesmo. Por isso, uma harmonia conosco mesmo. Como é importante estarmos em paz, nessa paz interior. Que nós possamos então nunca separar a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenho por uma sociedade mais justa, mais fraterna e a paz interior, essa paz que transborde para todo mundo. Que o Senhor nos faça de fato cada vez mais testemunhas do amor, que a gente possa crescer cada vez mais neste caminho. Então, neste primeiro dia do nosso tríduo, quero convidar você a buscar em Francisco de Assis inspiração. E aí, então, para a sua reflexão, eu proponho como você tem, de fato, se preocupado com a natureza. Você tem buscado justiça para os pobres? Tem se empenhado numa sociedade melhor? Você tem buscado a paz interior e a paz com todos? Você tem buscado viver uma ecologia integral, esse cuidado com toda a vida? Que Francisco de Assis nos inspire a atitudes, mesmo que pequenas, que nós possamos crescer cada dia nessa defesa da vida, começando dentro de nossas casas, em gestos pequenos, gestos concretos, de amor, de respeito com a natureza, de respeito com a nossa Mãe Terra. Vamos iniciar então esses dias de reflexão sobre Francisco, parando e pensando como eu tenho assumido essa postura de cuidado com a vida. O meu testemunho brilha pelo cuidado com o que é frágil. Eu vivo com alegria, com autenticidade a minha fé cristã. Que Francisco de Assis nos inspire, que ele seja de fato para a gente um grande luzeiro, que ele nos traga novas inspirações para esse tempo tão difícil, tempo em que vemos crescer o desrespeito com a natureza,
e desrespeito com o ser humano. Nunca tivemos tantas agressões à Mãe Terra como nestes últimos tempos. Aceleramos o consumismo, aceleramos a busca de prazer e com isso aceleramos também a agressão, a violência e a morte. Como você tem cuidado da vida? Como você tem cuidado do que é frágil? Essa é a pergunta para a nossa reflexão de hoje. Que São Francisco de Assis então nos inspire. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Que o Senhor, Deus de amor e bondade, o Altíssimo, o Onipotente, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.